Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de novembro de 2024, meio-dia aqui em Kiev, 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque com drones contra a Ucrânia ontem, mas não foi aqui em Kiev não, aqui em Kiev não teve alarme de ataque aéreo ontem, eu acredito que foi em algum lugar aqui de Poltava, e talvez também em Kharkiv, aqui em Kiev não teve nada ontem, foi um ataque pequeno dos russos também, né? Os russos tiveram uma má notícia com o desabamento de uma ponte aqui em Jankoy, tá? Uma ponte que já tinha sido enfraquecida por bombardeios ucranianos, os russos continuaram usando a ponte do mesmo jeito, a ponte acabou caindo, e isso é uma excelente notícia, porque impede o uso desse caminho mais rápido aqui para chegar da Crimeia na região de Melitopol. Agora os russos vão ter que dar uma volta enorme aqui por Kherson para conseguir chegar em Melitopol. Isso vai prejudicar muito a logística russa, tá? E a ponte vai ter que ser totalmente reconstruída pelo que eles estão vendo ali, né? Bom, na linha de frente continuam as ações russas tentando retomar aqui a região de Kursk e também aqui na região de Kurakhov, né? A situação é mais ou menos a mesma que a gente viu nos últimos dias. Os russos conseguiram pequenos avanços pontuais, mas a perda, com muitas perdas, muito soldado morrendo, muito equipamento sendo perdido, o que é exatamente o plano ucraniano nesses dois lugares, né? A gente teve a excelente notícia da confirmação da nomeação do Marco Rubio como secretário de Estado do governo Trump. Isso é uma sinalização ótima. Marco Rubio é fortemente pró-Ucrânia e pró-Israel. Então não tem lado ruim nessa história. Em compensação, como as Russettes ficaram muito chateadas, você vai ver um monte de Russetti falando não, porque o Marco Rubio é neocon e não sei o que lá, e não sei o que lá. Você vai ver um monte de Russetti chateada aí, parece que para compensar isso, o Trump indicou a Tulsi Gabbard, que era uma democrata lá do Havaí, que se bandeou para o lado dos republicanos, e é Russetti pra caramba ela, e ela vai ser a secretária de inteligência do governo Trump, né? Isso é uma coisa preocupante, sem dúvida, mas foi a forma do Trump meio que compensar as Russetti no governo dele, o que dá uma boa dica, o que eu falo para vocês. Essa ideia de que o Trump seria 100% Russetti, já está morta essa ideia. Pelo menos algumas decisões favoráveis à Ucrânia ele está tomando. Vamos ver quando começar o governo dele propriamente dito, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Coisa e Tal e não sei o que lá, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando aqui sobre o uso de drones, foi um ataque com um total de 59 drones contra a Ucrânia de ontem para hoje, 21 deles foram derrubados pela defesa antiaérea e 38 por sistemas de guerra eletrônica, de forma que 59, deu 59 aqui, ou seja, todos foram derrubados no final das contas. Por isso que eu não ouvi, quer dizer, se tivesse chegado aqui em Kiev eu teria ouvido, porque eles ligam o alarme aéreo mesmo quando estão tentando derrubar os drones ainda, né? Mas não teve nada aqui em Kiev ontem, foi um dia muito tranquilo. Eu ontem aproveitei o dia para conhecer as catedrais aqui perto da praça aqui onde eu estou, e são catedrais lindíssimas, a Catedral de Santa Sofia e a Catedral de São Miguel, ambas próximas aqui do centro de Kiev. Depois eu vou botar um vídeo lá no Diários da Quarentena. Infelizmente eu estou com a edição dos vídeos toda atrasada aqui, mas eu vou colocar lá. Muito legal o meu passeio, né? Bom, falando sobre a ponte lá na Crimeia, né? Então, como vocês podem ver, aqui na região de Jankoy, uma ponte desabou aqui, próximo de Jankoy, essa ponte sobre esse rio aqui, né? Na verdade, a ponte rodoviária, tá? Aqui está colocando como se fosse ferroviária, mas foi a ponte rodoviária. Então, na verdade, não é essa ponte aqui, é essa ponte aqui que desabou aqui em Jankoy, né? Dá para ver aqui, estava passando um caminhão muito pesado, carregando equipamento pesado, e a ponte desabou, né? E o desabamento dela se deu porque ela já tinha sido bombardeada antes pelos ucranianos, ela já estava fragilizada, mas os russos continuavam usando porque era uma ponte muito importante, né? Está aqui o pessoal preparando o conserto dela e coisa e tal, e eles mostrando aqui que agora, como essa ponte foi interrompida, os russos vão ter que fazer um caminho enorme aqui, dar uma volta enorme para fazer essa passagem aqui, para poder chegar nesse ponto aqui, né? Então, realmente vai dificultar muito a logística russa
aqui nessa região devido à interrupção dessa ponte. Isso é uma coisa positiva para a Ucrânia no final das contas. Mas a ponte caiu justamente aquilo que eu falo. Às vezes o tiro, né, às vezes o bombardeio com o Storm Shadow ou com o HIMARS não destrói a ponte completamente, mas ela fica fragilizada, e daí se os russos tentarem usar ela para transportar alguma coisa pesada, acaba desabando. Foi o que aconteceu aqui, né? Bom, os russos tentaram mais uma vez furar a defesa da 79ª Brigada próximo de Kurakhove, então continuam as ofensivas russas ali em Kurakhove. Está aqui mais um monte de tanque sendo destruído pela 79ª Brigada Ucraniana, ou seja, os russos não conseguiram avançar aqui, foram destruídos nessa tentativa de ataque, e né, a gente mostrando aqui as ações ali na região, né? Também tem aqui esse mesmo vídeo aqui com a explicação falando aqui, ó, os ocupantes tentaram novamente furar o bloqueio das defesas da 79ª Brigada em Kurakhove, mas o fogo foi rápido e conseguiu extinguir os paraquedistas russos ali. É a tropa russa que está atacando ali, né? Artilharia, morteiros, ataques de drones, mísseis antitanques, explosivos, minas explosivas, enfim, isso criou um verdadeiro inferno em que os invasores não tinham como escapar. Esse vídeo da destruição dos tanques inimigos mostra a liquidação da infantaria russa ali, né? Então, isso daqui é o pessoal comentando esse caso ali, né? Bom, então os pontos mais ativos aqui são justamente aqui em Kurakhove. A gente não vê nenhuma mudança aqui em Kurakhove, mas continuam os avanços russos por aqui, muita briga aqui na região. E o outro ponto é em Kursk. A invasão ucraniana em Kursk completou 100 dias hoje, né? E aqui, mais uma vez, os russos tentando avançar, tentando tirar os ucranianos lá de Kurakhove. Os russos botaram uma tropa formidável por lá, cerca de 50 mil soldados, estão tentando tirar as tropas ucranianas dali, mas não estão conseguindo, né? Então aqui, mais uma vez, uma série de russos sendo destruídos ali na região de Kurakhove, nessa batalha que acontece ali naquela região, né? 2 dias de assaltos ativos pelos russos não trouxeram para eles nada de bom. Centenas de perdidos ali, quase 3 dúzias de unidades destruídas de equipamentos, e nem uma única batalha com sucesso para a 80ª Batalha dos Marines da Federação Russa, né? Isso daqui é um aviso do próprio pessoal ucraniano, né? Graças ao esforço coordenado da 95ª Brigada do Exército Ucraniano, com a ajuda das unidades adjacentes, o Exército Ucraniano destruiu os inimigos nesse seu território. Então está aqui, glória para a Ucrânia, e é isso daí. Ou seja, o importante disso daqui é que continuam os russos tentando avançar ali em Kursk e perdendo muito equipamento, perdendo muito pessoal. Eventualmente até conseguem avançar algum território, mas é muito pouca coisa, não faz muita diferença por ali no final das contas, né? O Emil Casterhelm, que é um especialista militar e também um comentarista de guerra, né, está dizendo aqui que a Rússia está avançando, mas também perdendo uma grande quantidade de homens e materiais no processo. Ele fala justamente aqui sobre Kursk e sobre Kurakhove, né? Em Kurakhove, os russos estão fechando em quase todas as direções a cidade de Kurakhove. Certamente vai haver um recuo das tropas ucranianas, a gente já mencionou isso daí. Mas, de qualquer forma, o importante é que a técnica, a tática ucraniana, né, a estratégia ucraniana de atrito, de diminuir as forças russas, de matar muitos russos, de destruir muito equipamento russo, está funcionando nessa região. É isso que é realmente o importante aqui, né? A cidade em si não é algo significativo. E também aqui em Kursk, os russos renovaram seus ataques, tentando empurrar os ucranianos para fora da região, mas mais uma vez conseguiram até recapturar, a gente já tinha falado sobre isso, os vilarejos de Pogrebki e Plehovo, mas a situação em muitos vilarejos é incerta, ou seja, os russos avançaram muito pouco no final das contas e perderam uma grande quantidade de tropas ali. Segundo a Batalha de Kursk, está se tornando grande politicamente. A Rússia reportadamente colocou cerca de 50 mil tropas na área, inclusive elementos do VDV, que são os paraquedistas russos, a infantaria naval, os marines e regimentos de rifle motorizado, né? A Ucrânia está se defendendo com cerca de 20 mil a 30 mil tropas na direção geral ali de Kursk, né? E como 50 para 30 mil não dá vantagem de 3 para 1, é muito pouco provável que os russos consigam de fato tirar os ucranianos de lá, né?
E os russos disseram claramente que não vão iniciar nenhuma negociação enquanto a Ucrânia não for retirada de Kursk. Isso os torna presos num framework, numa posição rígida do ponto de vista político, né? E esse era o objetivo da Ucrânia, justamente evitar que a Rússia passasse a posição defensiva. Não, a Rússia tem que continuar atacando, porque enquanto a Ucrânia estiver em Kursk, os russos não têm como aceitar nenhuma parada de guerra nesse momento, né? Mesmo o Trump chegando lá e querendo fazer, por exemplo, um eventual congelamento de linha de frente, não tem como fazer isso porque os russos não vão aceitar congelar a linha de frente agora que os ucranianos estão ali em Kursk, né? E com isso também você atinge o outro objetivo, de atritar as tropas russas ali na região. Bom, vendo os mapas do Polé-Volán aqui, eu adianto para vocês que não tem nenhuma grande novidade. Aqui em Kupiansk, os russos fizeram um pequeno avanço aqui, mas nada significativo. Aqui na região de Selidov, aqui em Pokrovsk, também nenhum avanço de ontem para hoje. Da mesma forma aqui em Kurahove também não, né? Ontem a gente já tinha falado sobre a chegada dos russos em Dauni e em Kurahove, mas de ontem para hoje não teve nenhuma mudança aqui nessa região de Pokrovsk e na região de Kurahove também, né? E aqui ao sul também nenhuma mudança aqui nesse eixo de Velika Novosilka. Então, basicamente, nenhuma mudança significativa, né? A gente teve aqui a tomada de Plehovo pelos russos, mas isso não é algo significativo aqui dentro de Kursk. Isso aqui é a situação em Kursk nesse momento. Bom, e a situação continua na linha de frente, como a gente falou, com os russos atacando com muita força, não podem parar e perdendo muito pessoal, muito equipamento nessa tentativa deles. Mais um dia em que está em torno de 1.700 homens russos perdidos nessa batalha, sem grandes avanços significativos. O Instituto para Estudo da Guerra não faz nenhuma novidade aqui. Ele fala que o Kremlin está tentando ditar os termos de uma potencial negociação de paz antes do avanço do Trump, da inauguração do Trump lá nos Estados Unidos, mas muito provavelmente que isso tenha algum efeito, né? E a maneira em que o Kremlin está tentando colocar esses termos para negociação sinaliza de forma muito forte os objetivos russos continuam inalterados, ou seja, eles querem a capitulação completa da Ucrânia. A Rússia não tem outra alternativa, é o que eu falo para vocês, a Rússia já perdeu essa guerra, porque a capitulação da Ucrânia não vai acontecer, né? Bom, no resto da Ucrânia começou o inverno, tá? Aqui em Kiev hoje está 0 graus, está muito frio aqui em Kiev hoje, mas não está nevando aqui não, tá? Em Kharkiv, porém, está aqui já com neve, já chegou o inverno mesmo lá em Kharkiv, ou seja, começa a temporada de frio, né? Uma outra informação, depois da eliminação daquele capitão lá da frota russa do Mar Negro lá em Sevastopol, que a gente noticiou ontem, vários outros oficiais foram movidos, os oficiais e suas famílias foram movidos para Novorossiysk. Ou seja, mais uma vez a Rússia abandonando Sevastopol. Acho ótimo, já está preparando tudo para a Ucrânia tomar controle ali da região, que é o que vai acontecer mais dia menos dia, né? Alguma da liderança e suas famílias já se realocaram para Novorossiysk. Novorossiysk é um porto que tem ali no Mar Negro também, dentro do território da Rússia propriamente dito, né? Bom, olha só uma coisa aqui que saiu na televisão russa ontem, que mostra mais uma vez a situação complicada que está vivendo a indústria bélica russa, né? A gente tem informação agora que está havendo muito colapso por conta de falta de pagamento para a indústria bélica. Você lembra, os russos estão numa economia de guerra. Então as empresas são obrigadas a fabricar munição e equipamentos bélicos e coisa e tal, mas em tese o governo vai pagar por isso. Só que o governo não está pagando. E o que está acontecendo é que essas empresas estão quebrando, porque a empresa não tem como comprar material para fazer isso. Ela não tem alternativa, ela não pode dizer que não vou produzir, não vou pegar mais ordem sua, porque você não está pagando. Isso elas não podem fazer, mas em determinado momento elas começam a quebrar, né? Aqui, ó, e o Solovyov estava falando aqui, ó, que eles têm venda negativa, eles estão em débito, eles têm perdas. Isso falando sobre a indústria bélica russa. Ou seja, a indústria bélica russa está quebrando por conta de falta de dinheiro do Kremlin. Mais um ponto que diz, como eu falo para vocês, a situação econômica russa é muito pior do que aparenta. Os números fantasiosos que a Rússia apresenta não têm nenhuma relação com a realidade. Isso aqui é mais uma brincadeirinha, né? O pessoal falando aqui que os russos ensinaram os norte-coreanos a usar os óculos FPV, né, para ver drones e coisa e tal.
mas os norte-coreanos estão usando isso só para ver pornografia, né? E aqui o cara vai lá e vai mostrar isso, aqui o russo entra no quarto do norte-coreano lá, e tá o norte-coreano ali na cama, tocando uma zinha com óculos 3D. Eu vou te falar um negócio, cara, que tristeza isso. Bom, vamos à boa notícia do dia. O Donald Trump confirmou a nomeação do senador Marco Rubio como secretário do Estado, já está confirmado ele. Então, isso é uma excelente notícia. Como eu falei para vocês, o Marco Rubio é pró-Ucrânia, é pró-Israel. Você pode ver que as Roussettes já estão todas oriçadas. Ai, Marco Rubio não, um traidor no governo Trump, que Trump nomeou um traidor. Quem está falando que Marco Rubio é traidor, meu amigo, é Roussetti, está ganhando dinheiro dos russos. Pode ter certeza, porque o Marco Rubio é uma excelente escolha, ele é patriota, ele é americano, ele é pró-Trump, sempre foi pró-Trump, mas ele não é a favor da Rússia. Aí as Roussettes estão tudo oriçadas. Não, que Trump colocou um traidor dentro do governo, coisa e tal. Traidor coisa nenhuma. O Marco Rubio é uma excelente escolha, é pró-Ucrânia, é pró-Israel, fortemente pró-Ucrânia, fortemente pró-Israel. Então, é isso daí, né? Por isso que o pessoal está chateado, por isso que as Roussettes estão chateadas com ele aí, né? Vai ser excelente para a Ucrânia. O próprio Marco Rubio já deixou uma declaração aqui dizendo que dirigir o Departamento de Estado dos Estados Unidos é uma enorme responsabilidade. Me sinto honrado pela confiança que o presidente Trump depositou em mim. Como secretário de Estado, trabalharei diariamente para levar a cabo sua agenda política exterior. Secretário de Estado americano é o ministro das Relações Exteriores, então é a peça fundamental nessa política do Trump para a Ucrânia e para Israel. Como também temos no Departamento de Defesa um ministro fortemente pró-Ucrânia, eu não tenho dúvida nenhuma a essa altura que o governo Trump vai ser muito melhor para a Ucrânia do que se imaginava. Eu não sei se vai ser muito bom para a Ucrânia, mas que vai ser melhor do que se imaginava, sim. Aquele papo de cortar totalmente a ajuda para a Ucrânia, acho muito pouco provável no final das contas, né? E como as Roussettes estavam chorando muito, parece que o Trump nomeou a Tulsi Gabbard, que é uma Roussette de carteirinha. Essa daí certamente está na folha de pagamento dos russos. Ela é democrata, tem umas posições moderadas razoáveis. Infelizmente, a posição dela no que tange a Rússia e a Ucrânia é a pior possível. Ela é totalmente Roussette. E o Trump nomeou ela para secretária de segurança. Isso é algo ruim para a Ucrânia, não vou dizer para vocês, mas me parece que é justamente o que está acontecendo dentro da administração Trump. É o Trump fazendo ali uma negociação com o pessoal pró-Rússia, com o pessoal Roussetti. Olha, tudo bem, eu vou botar o Marco Rubio na Secretaria de Estado, que é a peça principal, mas vou dar para vocês aqui a Secretaria de Inteligência americana, né? Que, diga-se de passagem, vamos combinar, é uma agência que já tem atuado a favor da Rússia há muito tempo. Por exemplo, a gente tem aqui a informação de que a CIA achou que o Putin iria invadir rapidamente, conquistar rapidamente a Ucrânia. E por isso os russos fizeram a invasão. Olha só o que a gente fica sabendo agora. Essa investigação aqui do Intercept, não do Intercept Brasil, tá? Do Intercept lá nos Estados Unidos. Eles investigaram que o Putin teve acesso a um relatório da inteligência americana que dizia que se o Putin invadisse a Ucrânia, como o Putin invadiu, né, através do norte ali e também através do leste, que o governo do Zelensky ia se desmanchar e que o Putin iria conquistar a Ucrânia rapidamente. E quando o Putin teve acesso a esse relatório, isso confirmou para o Putin as informações dos relatórios que ele tinha da inteligência russa, que a gente já explicou que foi o grande erro do Putin, né? O Putin tinha um monte de relatórios dizendo que se ele invadisse, os ucranianos estão a favor da Rússia, os ucranianos iam imediatamente abandonar o Zelensky, o governo da Ucrânia, iam declarar apoio à Rússia e não sei o que lá, é só botar o pé na porta que a Ucrânia iria desabar. O Putin tinha esses relatórios da própria inteligência. Mas o Putin não é tão burro assim, o Putin é um cara da inteligência russa, ele sabe que a inteligência russa tem a visão de criar relatórios cor-de-rosa. A gente falou sobre isso nos vídeos lá no início dessa guerra, né? Um monte de relatório cor-de-rosa, tudo dizendo que se a Rússia invadir a Ucrânia que vai ser mole, que Kharkiv dá para tomar no primeiro dia, porque todos os militares de Kharkiv falam russo, então são pró-Rússia. E sim, Kharkiv é uma cidade em que se fala principalmente russo, mas isso não quer dizer que eles sejam pró-russos, né? Ao contrário, eles são pró-Ucrânia muito fortemente, principalmente depois da invasão russa da Crimeia em 2014. Mas, né, os relatórios de inteligência da Rússia diziam que ia conseguir tudo fácil.
Mas o Putin sabia que os relatórios internos dele são enviesados. Quando ele pegou um relatório da CIA, da inteligência americana, ele teve acesso a esse relatório como? É o que a gente fala, né? O governo americano aparentemente é uma peneira, só não vaza mais coisa que o governo brasileiro. O governo brasileiro não tem segredo para ninguém no mundo. O governo americano aparentemente também não, as coisas vazam todas por lá. A Ucrânia já parou de compartilhar com os americanos os planos de ataque, de contraofensiva, porque sabe que se compartilharem com os americanos, vaza para os russos em 3 segundos os planos deles, né? Enfim, o plano. Aí havia um relatório da CIA que eles fizeram aqui, ó, dizendo justamente que imaginavam que se o Putin invadisse a Ucrânia, que a Ucrânia cairia em 3 dias. E aí isso incentivou o Putin a fazer o ataque. Olha que coisa, né? Isso é o que está dizendo a matéria do Intercept aqui. A gente não sabe se isso é 100% verdade, mas eu diria que tem uma chance grande de ser verdade, né? Quando Putin pegou um relatório da inteligência americana dizendo que se ele invadisse ele conseguiria tomar a Ucrânia, ele falou, então meus relatórios estão certos, vou fazer isso aqui. E se ferrou. Porque o Putin perdeu essa guerra, eu já expliquei para vocês. No momento que o Putin não conseguiu derrubar o Zelensky, não conseguiu tirar o Zelensky do poder, a coisa acabou, né? Eles não tem como conquistar. Qualquer coisa que eles fiquem agora no meio do caminho, eles estão perdendo. Mas o Putin invadiu parte do território da Ucrânia. Mas eles não têm como manter esse território. É caríssimo para o Putin manter a mobilização dessas forças todas que estão no território da Ucrânia, e no momento que ele parar de mobilizar, ele perde os territórios todos. Então é uma situação que é insustentável para o Putin. A única alternativa para o Putin é eles tornarem a Ucrânia um regime, um regime fantoche, como é Belarus, né? Em que ele manda lá no Lukashenko. É isso que o Putin tem, ele não tem outra alternativa para essa guerra, né? Enfim, qual que foi o problema? O foco em vigilância de alta tecnologia cegou os Estados Unidos em quão corrupto e enfraquecido são os militares russos, né? Eu mantenho o que eu falei também lá no início da guerra, né? O erro dos russos foram 3 grandes erros. O primeiro erro foi, eles superestimaram o próprio exército, eles achavam que o exército russo era muito maior do que realmente era. O exército russo cheio de corrupção, cheio de ineficiência, cheio de peça comprada errada. Quando colocaram isso aqui, um monte de coisa deu errado, um monte de coisa não funcionou, um monte de coisa quebrou. Foi o primeiro erro dos russos. O segundo erro dos russos foi que subestimaram o exército ucraniano. Em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, de fato, conseguiram tomar a Crimeia muito fácil, conseguiram tomar Donbás muito fácil. Achavam que o exército ucraniano era fraco como o exército ucraniano de 2014. Só que justamente devido a essa derrota em 2014, o exército ucraniano passou por uma série de mudanças, né? Primeiro passou por um expurgo muito grande de gente pró-Rússia, depois passou por modernização, por adaptar as técnicas ocidentais para a Ucrânia, usar as técnicas ocidentais militares, comprar um monte de equipamento ocidental. Então o exército ucraniano passou por uma melhoria muito grande de 2014 para 2022, né? Os russos não esperavam isso, achavam que iam enfrentar o mesmo exército fraco de 2014. E finalmente eles subestimaram o apoio que teriam da população ucraniana, né? Os russos achavam que muitos ucranianos eram a favor da Rússia. E não é, cara. Eu tô aqui na Ucrânia. Você encontra velho com desejo, saudosismo da União Soviética? Encontra. Infelizmente tem um maluco ou outro que tem esse saudosismo, principalmente motorista de táxi, aquele cara velhinho. Não, porque na época da União Soviética a coisa era muito boa, a vida era melhor e não sei o que lá, só que porra nenhuma. Isso é só a velharada, é só os comunistas de cabeça branca igual tem no Brasil. O pessoal mais jovem é fortemente contra a Rússia justamente pela agressão russa da Ucrânia, né? Então não tem esse papo, né? Os russos achavam que eles chegando na Ucrânia que a população ucraniana ia se levantar contra os Zelensky, ia querer os russos e coisa e tal. Foi o terceiro erro do Putin. Esses 3 erros que, pelo visto, a CIA também acreditou. E eu tenho que confessar para vocês, tá? Eu também acreditei. Nos primeiros dias da guerra, você pode ver meus primeiros vídeos que eu falei sobre isso. Infelizmente, eu sempre achei que o Putin estava errado, que a Ucrânia estava certa, que era uma vítima e coisa e tal, mas eu achava, até no início da guerra, que era uma questão de tempo. Ia ser alguns poucos dias e a Rússia iria tomar a Ucrânia toda. Qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a perceber já nos primeiros dias que tinha dado problema, que não conseguiram tomar Kharkiv, não conseguiram tomar Rostomel, coisas que eram planejamento dos russos para o primeiro dia da guerra, né? Então, ou seja, isso pegou muita gente de surpresa. Eu posso dizer que fui pego de surpresa porque eu não sou especialista militar, né? A minha visão era uma visão de alguém que está de fora. A CIA ter cometido o mesmo erro que eu é vergonhoso, tá? É vergonhoso. Esse pessoal ganha um dinheiro, eles têm um orçamento enorme para estudar essas coisas.
Não é possível que eles tenham cometido um erro tão primário quanto o meu. O meu erro é desculpável, porque eu não sou especialista, eu não sou pago para isso. Mas o erro deles é vergonhoso realmente, né? Agora a gente sabe que pior do que isso, o erro da CIA contribuiu para a invasão da Ucrânia. Olha que coisa. Enfim, botaram a Tulsi Gabbard lá para comandar a inteligência americana. Eu não gosto, mas entendo que o Trump teve que fazer alguma concessão aí para as Russettes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.